Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço da Cidadania, que aproxima o cidadão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nas últimas edições, falamos do trabalho do Ministério Público e da aproximação dos promotores com a comunidade. E o assunto de hoje é igualdade racial. E a nossa convidada é a promotora de justiça, Mariana Seifert Basso. Assim, doutora? Tá ótimo. Coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade Racial do Ministério Público do Paraná. Seja bem-vinda ao Espaço da Cidadania. Obrigada. É um tema que é sempre complicado, delicado da gente falar, porque o papel diz uma coisa, a legislação, o bom senso também, mas a realidade é bem diferente, não é? Eu acho que um dos principais problemas desse problema é a disseminação da ideia de que o problema não existe. Ok. Então, a gente não consegue escancarar que o racismo está presente, né? As pessoas ainda comentam que o racismo acabou, né? Que no Brasil não existe o racismo. E aí não se trabalha muito qualquer política pública com a ideia da democracia racial, né? Um termo usado. É aquele preconceito velado que não é levado a sério. Exatamente. Nem mesmo pelas próprias instituições oficiais, muitas vezes. Exatamente. Se diz que os negros estão se fazendo de vítimas, né? Que isso não é bem assim, que a meritocracia seria a única alternativa. E nós temos uma dívida histórica com essa população negra. Então, só alguém que não está vendo os índices que remanesceram, né, dessa situação histórica da escravidão é que diz que existe já uma igualdade de oportunidades, que os negros hoje têm o mesmo respeito que os brancos. E tem uma relação também, a questão racial, uma relação direta com a questão social. Daí ramificam vários problemas, a questão da escolaridade, questão salarial, preconceito no dia a dia do trabalho, impunidade na questão criminal também. Exatamente. Se realmente o racismo não existe, por que as pesquisas colocam que salários de negros são metade dos salários dos brancos? Porque... Mulher negra, então? Exato. A mulher negra é mais prejudicada do que o homem negro pela questão de gênero, né? Então, o salário fica muito, muito inferior ao de um homem branco. Então, isso são índices oficiais de salário médio, população negra, população branca. Tem aqui um outro índice também que escancara bem essa situação, que é do IBGE, que os negros também são mais vítimas da violência. Dados de 2012, 30 mil jovens mortos naquele ano, 77% negros. Exatamente. A grande, absoluta maioria. O conflito com a polícia ocasiona números exacerbados de mortes entre negros. E isso é algo fruto de um preconceito que está encalacrado ainda na sociedade, né? Até de se observar o negro enquanto suspeito e o branco não. Para quem trabalha com as pessoas, né, que são do movimento negro, como nós ali do Núcleo de Igualdade Étnico-Racial, nós sabemos das experiências diárias das pessoas. Cita algumas pra gente que te marcaram, chocaram. São experiências bastante comoventes, porque a pessoa, né, que tem a cor negra, ela entra numa loja, ela é seguida por seguranças, né? Se tem um negro num fórum, ele é obrigado a mostrar suas credenciais, existe essa abordagem também. Temos um caso que é do negro que quer andar à noite com o seu carro e quase sempre é abordado pela polícia. Ele está indo para a universidade, tentando melhorar a sua condição financeira, né, estudando, e é abordado pela polícia porque é um negro dirigindo um carro. Esses relatos chegam a todo momento ao Ministério Público? Infelizmente, sim. Quem trabalha na área sabe que o racismo existe sim, inclusive num estado como o Paraná, que tem menos de 30% da população que é negra. Pode-se dizer que é muito ou pouco, o que eu coloco, né, aqui para você é que o racismo é muito. Esse percentual, ele não é insuficiente para que a prática do racismo aconteça todos os dias aqui no Paraná. Na imprensa a gente vê casos extremos, né, que marcam às vezes aquela semana, ou aquele momento histórico. Nesse momento aí são vários vídeos que circulam na internet, as redes sociais também servem para isso, né, para proliferar o problema, isso e é escancarar ótimo. o problema. Vídeos de jovens ou pessoas negras mortas nos Estados Unidos, uma série de manifestações por lá. Esses casos aqui mais velados no Brasil. Sim. Eu lembro de um caso recente de um menino adotado
que o pai sentiu esse preconceito numa loja, ele parou para ver a vitrine e levou o caso à justiça. Um pai estrangeiro. Exato. Que não acreditava que estava passando por isso. Por isso aqui no Brasil. Num país que tem 51% da população entendida como parda ou negra, né? E que faz parte da história, né, da formação do país. Então é algo que tem que ser trabalhado, primeiro reconhecido, depois trabalhado. Há quem assista essa nossa entrevista e ache que ainda isso é uma bobagem, que são casos isolados, mas existe um grande problema também. O negro que sofre o preconceito não costuma notificar isso. Subnotificação dos casos. Muita subnotificação. Nós ali no Ministério Público desenvolvemos uma ação desde o ano passado, porque nós olhávamos os panoramas de estatística no Estado e as ocorrências de crimes de preconceito, que são os crimes raciais, que basicamente é a injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e também da Lei 7.716 de 89, que tratam de vários casos do racismo de uma maneira mais ampla. Por exemplo, você impedir alguém de entrar numa loja pela cor, você impedir que ela use um serviço. E no caso do 140, são aqueles xingamentos que nós conhecemos, macaco, cabelo ruim. Então, essas situações as pessoas não registravam. Não existia isso nas delegacias, não existia isso dentro do próprio sistema do Ministério Público. Isso me vem aqui na mente um caso recente de um menininho negro que gravou um vídeo e postou nas redes sociais desabafando. Que não aguentava mais. Que não aguentava mais. Chegou a ver esse vídeo? Cheguei, claro. Cheguei. É uma tristeza, porque a criança desde a escola vai tendo dificuldades de autoestima pela mera cor da pele. Agora, esse caso ainda é um caso de um menino que tem uma boa autoestima, uma família que apoia e tem coragem de colocar a cara ali para bater. Isso é uma minoria, né? É uma minoria. E que tem a consciência de que é um preconceito racial. Infelizmente, o preconceito está dentro da escola também. E também é subnotificado. E nesse sentido, eu atento para a Lei 10.639, que é uma lei que fala que todo o currículo, né, oficial precisa falar da história dos negros, da cultura dos negros. Porque se todos estudarem isso, que é o que formou esse país, que não seja só estudada a história pela via do europeu, né, pelo viés do europeu. A história é contada por fora, né? Exato. Se a gente estuda isso desde que somos crianças, nós não temos como perpetuar o preconceito, porque nós entendemos que todos fazem parte desse mesmo contexto. Então, essa lei é uma grande luta do Ministério Público, que ela seja implementada, que exista dentro do currículo oficial obras, inclusive de autores negros, de pesquisadores negros. É uma forma desse menininho aí que você colocou, né, ser respeitado dentro da escola e ser respeitado nos seus ambientes de crianças, né? A senhora está falando das leis e eu queria que a senhora abordasse também o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei recente, mas parece que não pegou, é isso? É que o Estatuto da Igualdade Racial fala de tudo que tem que ser feito, né? Na área de saúde, na área de educação, as políticas públicas de afirmação, né? As políticas afirmativas, como a legislação de cotas, entre outras situações em que o negro tem que sim ser colocado em uma posição diferenciada. Não gosto de usar o termo privilegiado, porque não tem nada a ver com privilégios. Então ele tem que ser visto como alguém que não teve a mesma condição nos últimos anos, né? Nos últimos anos da história desse país. Então, agora ele precisa caminhar por um caminho diferenciado. E é uma lei que traz essas diretrizes, mas nem sempre essas diretrizes estão esmiuçadas em decretos ou ações governamentais específicas. Não existe regulamentação também em alguns pontos? O que precisa para uma lei, para esse tipo de lei pegar? Ou em quais leis que o Ministério Público se apoia para levar à frente essas denúncias que chegam até os promotores? O Ministério Público recebe muito a questão criminal, né, as denúncias de discriminação. Mas também, ali no Núcleo de Promoção Étnico-Racial, nós estamos dentro do Centro de Apoio de Direitos Humanos. Então, ali na nossa instituição, os direitos humanos de negros são visualizados pelo núcleo. E nesse sentido, eu vou localizar aqui o Paraná como um estado que recentemente conseguiu deixar estável a situação do seu Conselho de Promoção da Igualdade Étnico-Racial. Então agora, né, nós estamos em 2015, o Estatuto é de 2010, agora que nós estamos podendo formar um plano estadual
da igualdade étnico, da promoção da igualdade étnico-racial. Até então não existe uma política estadual específica para essa área. O que esse plano aborda, por exemplo? O plano ele está sendo construído, né, dentro do conselho, que é esse conselho que entrou em funcionamento só agora em fim de 2014, começo de 2015, né? Ele está vinculado à Secretaria de Justiça aqui do Estado do Paraná, e as secretarias de Estado têm que fazer um recorte em sua política para a promoção da igualdade étnico-racial. Todas as secretarias de Estado. E elas formam esse plano. É uma coisa muito essencial que exista uma disponibilização orçamentária, não seja um plano fictício, né? Um plano que aborda a ação, mas não aborda a possibilidade financeira disso, né? Então, nesse sentido, o Ministério Público acompanha esse conselho e a política estadual está em consonância aí com o Estatuto que é de 2010. E o município tem que agir dessa forma também. As políticas públicas devem respeitar, né, essa lei federal, que é o Estatuto da Igualdade Étnico-Racial. O Ministério Público tem feito uma série de audiências, uma série de trabalhos também para fazer a legislação pegar. Uhum. E as instituições respeitarem também esses princípios jurídicos até. Uma política pública precisa da sociedade para ela ser bem realizada. Ela o conselho, né, esse conselho estadual, ele era essencial para que se verifique exatamente o que está faltando para a população negra do Paraná. Então, o Ministério Público teve um papel importante para a construção da lei, né, que instituiu esse conselho, hoje acompanha as atividades. Nós fazemos audiências públicas, como uma que foi feita, acho que o ano passado, talvez essa que tenha chamado mais atenção, para trazer o movimento negro e a sociedade em geral, e eles contarem, né, em que locais há lacunas de políticas públicas nessa área. Se é na educação, se é na saúde. E é a comunidade negra que tem que apontar isso, né? Exato, porque são eles os sentem. protagonistas, né? Eles precisam estar... Existe uma política dentro do Ministério Público do Estado do Paraná, da própria administração superior, de que os movimentos sociais, de que a sociedade precisa estar sempre se comunicando com o Ministério Público e mostrando o que está faltando, né? No que precisa haver fiscalização do poder público. Então, nosso contrato com a população negra se estabelece dessa forma. Um ponto bastante polêmico é a questão das cotas nas universidades, nos concursos públicos. E quem questiona a questão das cotas argumenta que ter a cota é como se fosse institucionalizar o preconceito. E você já expôs aqui todo esse histórico e toda a prática que vocês vivem no dia a dia, mostrando o contrário. Eu acho que o preconceito está já posto, não se fomenta o preconceito com uma política afirmativa, né? E, pelo contrário, a pessoa precisa adentrar ou um cargo público ou um espaço numa instituição de ensino superior para que ela justamente esteja numa classe social que permita a ela condições dignas de vida. Ela tem que caminhar nesse sentido. E antigamente, né, nós temos aí uma recente história em que os negros eram considerados coisa, né, res, como se diz na área jurídica. Como que essa pessoa, essa família, a árvore genealógica dessa pessoa traz outros, né, integrantes que tiveram muita dificuldade de conseguir sequer ser reconhecido como sujeito de direito. Então é hoje que nós conseguimos reparar isso, trazendo as cotas para que os negros adentrem espaços que eles ainda não adentraram. E não adianta dizer que adentraram porque não adentraram. É uma realidade, essa que a senhora está retratando, muito recente. Então isso evoluiu muito rápido também. Evoluiu, mas acredito... A gente não consegue acreditar que há 100 anos atrás, 200 anos atrás, esse problema era a realidade, né? Pouco mais de 100 anos. Pouco mais de 100 anos atrás. E além dessa questão histórica, no Brasil entende-se, como eu coloquei antes, que há uma democracia racial. Então não se quer mais lidar com o problema, se quer negá-lo. E aí a legislação fica sempre arrastada, porque como não existe mais essa justificativa de eles terem um tratamento negativo diferenciado, agora também não se quer o tratamento positivo diferenciado, sendo que é uma necessidade. Isso é algo que vai permitir que os índices que nós colocamos antes se modifiquem. Do contrário, esses índices não vão se modificar.
A meritocracia, nesse caso, ela se torna muito relativizada, né? A meritocracia para quem? Né? O negro, ele teve as mesmas condições. O que um negro precisa fazer para conseguir a mesma coisa que o branco, que teve toda uma família com estrutura, enfim. E daí me vem em mente o caso do ministro Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, que é um caso extremo que vai contra tudo isso que a gente conversou aqui, de família pobre, negro, mas que chegou ao topo da sua carreira, né, jurídica. Então, o Joaquim Barbosa faz parte de 51% da população brasileira. E a gente fala Joaquim Barbosa. A gente não fala Joaquim José, Antônio, Marcelo. Então, ele é um negro que atingiu esse patamar, né, profissional. E os 51% da população negra ou parda não está nesses espaços de poder. E eles precisam estar nesses espaços de poder a partir de uma política verdadeira de promoção da igualdade étnico-racial. Que as pessoas entendam que isso é uma realidade que tem que ser modificada, está em lei e precisa ser cumprido. Né? Como que a senhora imagina daqui a alguns anos essa realidade, esses avanços todos na legislação e também na nossa sociedade, essa questão cultural? Eu acredito que as coisas podem se modificar, né, para algo melhor do que hoje. Acho que a punição ainda é uma linguagem que as pessoas compreendem. Então, quanto mais os racistas forem punidos pelos seus atos de racismo, isso também pode acabar modificando um número alto de discriminação que nós ainda temos, né? E também as campanhas, a conscientização, a sensibilização, a consciência, porque bem na verdade, a pessoa que diz que não é necessário esse tratamento diferenciado é a pessoa que não estudou o contexto geral. Então, eu acredito que a informação muda, sim, essa cultura com o tempo. Promotora, muito obrigada pela entrevista, Obrigada pela a vocês. visita. Obrigada a vocês. Nossa entrevistada de hoje foi a promotora de justiça Mariana Seifert Basso, coordenadora do Núcleo de Promoção de Igualdade Racial do Ministério Público do Paraná. Até o próximo Espaço da Cidadania.